ABC Fotografista. Epa! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo e neste vídeo eu vou mostrar para você como o mercado cripto pode transformar você no próximo milionário e quais são as projeções até 2025. E a pergunta que não quer calar, além do você deixou o like, você está preparado para ir se inscrever se você não é inscrito? Não se esquece, a minha meta aqui são de 100 inscritos para que eu consiga realizar, que o YouTube permita que eu realize lives para trazer um conteúdo de maneira mais dinâmica e mais rápida. Se você já se inscreveu, já deixou teu like, se você não era inscrito e já está inscrito, a pergunta que não quer calar, você será o próximo milionário? Ou quem sabe o próximo bilionário? Você acredita nessa chance? Se você acredita, se você não acredita, eu peço que você continue nesse vídeo mesmo assim e vamos até o final desse vídeo que eu vou explicar com fatos, com dados e com análise de grandes empresas, de fundos de investimento que já operam no mercado financeiro, quais são as projeções que nós podemos alcançar até 2025. Então, como sempre, vamos com tudo, o futuro é cripto e não espera ninguém. Relatórios da Bloomberg Intelligence, 1 milhão de milionários até 2025. 1 milhão de pessoas contendo mais do que $1 milhão em criptoativos até 2025, senhoras e senhores. Isso é brincadeira? Não, são dados reais. E diante desses dados reais, temos aqui também a projeção que em 2022 tínhamos 22 pessoas bilionárias no mundo. E essa projeção está em 50 pessoas bilionárias até 2025. Quem sabe? Você pode ser uma delas. Depende de como você vai investir e quanto você vai investir. Mas sem muita enrolação, não vivemos de sonho, vivemos de informação real aqui, ó. Global Crypto Reports de 2023. O número de pessoas ricas em criptomoedas está aumentando. Isso é um dado verídico, mas não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe que as pessoas estão ficando ricas com criptomoedas. Mas a questão não é ficar rico, a questão é manter essa riqueza. Mas isso é um tema para outro vídeo. Logo, logo eu faço um vídeo sobre isso. O mercado cripto está crescendo rapidamente com isso. O número de pessoas ricas em criptomoedas também está aumentando. Em 2022 havia 88.200 pessoas com um capital acima de $1 milhão em criptoativos. Sendo que dessas 88.200 pessoas, 40.500 estavam com mais de $1 milhão apenas em Bitcoin. Não existia nenhuma outra criptomoeda, apenas em Bitcoin, 40.500 pessoas estavam milionárias com Bitcoin. Você faz parte disso? Você nem imagina como vai fazer parte disso? É melhor você começar a mudar a sua opinião, porque o futuro está vindo rápido e a projeção é aumentar. O número de bilionários dentro desse mesmo cenário, de criptoativos aí cresceu. De 2021, 6 pessoas eram bilionárias em criptoativos. Já em 2022 foi um crescimento aí exponencial para 22 pessoas bilionárias. Não estamos falando em milhão, estamos falando em bilhão. A casa do bilhão para ser alcançada, meus amigos, é muito difícil. E o crescimento aí de 6 para 22 pessoas num prazo de apenas um ano traz aí a coerência do que eu estou falando, que até 2025, um ano e um pouquinho mais do que meio, um ano e meio, podemos alcançar as 50 pessoas. Isso é possível porque já aconteceu, não quer dizer que fatos passados vão ser replicados no futuro, mas eles são parâmetros que nós podemos levar em relevância e ter como uma base para caso 2025 chegue, nós podemos tirar um parâmetro do que foi e do que possivelmente pode ser. Com isso dito, vamos aqui ao próximo tema. O número de pessoas que utilizam criptoativo também está crescendo. Essa adoção de pessoas utilizando cripto é comum, Estávamos falando aí em 2022 de 210 milhões de pessoas utilizando criptoativos. Isso usando Bitcoin apenas. No mercado cripto como um todo, estávamos falando de 425 milhões de pessoas. Senhoras e senhores, 425 milhões de pessoas utilizando criptomoedas. Destas, 210 milhões apenas Bitcoin. Só que aí tem uma coisa interessante. Como é possível 210 milhões de pessoas utilizando Bitcoin? Não estou falando que cada uma delas tem milhão em Bitcoin, estou falando dessas 210 milhões, cada uma tinha uma porcentagem. Algumas tinham $10, algumas tinham $1.000, algumas tinham $100 mil e algumas tinham $1 milhão. Ok? Compreendido? Claro? Só que estamos falando que o Bitcoin, depois de totalmente minerado, vamos ter aí próximo a 21 milhões de Bitcoin, de unidades de Bitcoin. Só que em investidores de Bitcoin, estamos falando de 210 milhões. Se existe 210 milhões de pessoas que têm conhecimento sobre Bitcoin e já investem em Bitcoin, me responda uma coisa. Quanto você acredita que essas 210 milhões de pessoas
podem investir em Bitcoin pelos próximos anos? E caso elas se tornem milionárias adquirindo outras criptomoedas, quanto você acredita que elas vão investir mais em Bitcoin ainda? Lembrando, Bitcoin é um ativo escasso e tem o total em 21 milhões, porém desses 21 milhões, uma boa parte já foi perdida, uma boa parte foi literalmente enviada para carteiras erradas. Estamos hoje diante de um parâmetro que aproximadamente temos disponível para utilização algo por volta de 19 milhões de unidades de Bitcoin. 19 milhões apenas, levando em consideração que 210 milhões de pessoas estão hoje investindo apenas em Bitcoin. Na verdade, hoje não, né? Em 2022, corrigindo, em 2022 até 2022. O crescimento que nós estamos enfrentando de investidores no mundo cripto vai transformar esses números de maneira exponencial. Então, o valor do Bitcoin tende a subir, a quantidade de pessoas que vão investir em Bitcoin também tendem a subir a partir do momento que os ETF ou ETF lá dos Estados Unidos forem liberados pela SEC. No momento que a SEC liberar o ETF, principalmente da BlackRock e dos outros fundos de investimento, que vai trazer uma segurança maior para investidores como empresas, investidores como pessoas que já são milionárias e não investem em criptomoeda porque não tinha nenhum tipo de resguardo, a partir do momento que uma grande empresa como a BlackRock, como exemplo, trouxesse o ETF, acredito que o cenário vai mudar. E isso vai alavancar o preço do Bitcoin e, consequentemente, quem tem Bitcoin vai valorizar seu patrimônio. Por mais que você coloque um pouco agora, isso com o tempo, até 2025, vai se transformar numa margem maior. E assim os novos milionários que eu estou citando aqui, que podem alcançar até 1 milhão de pessoas milionárias, podem alcançar esse número. Ele é totalmente viável e plausível. Mas não vamos se basear apenas em achismo, né? Vamos para mais dados aqui, porque o que importa mesmo é fundamentar. Qual a projeção? Vamos falar de projeção. O número de pessoas ricas com criptoativos podem chegar a 1 milhão até 2025, como eu citei. Isso representaria um crescimento de 12.000%. Como assim 12.000%? Em relação a 2022, quando havia apenas 88.200 pessoas ricas com criptoativos. Estamos falando que em todo o mercado cripto, em 2022, tínhamos 88 mil pessoas com mais de 1 milhão. Guarda essa informação. Estamos projetando que até 2025 teremos 1 milhão de pessoas com mais do que $1 milhão na tua conta. Essa diferença representa 12.500% de aumento de pessoas entrando no mercado cripto e se tornando milionárias. Temos aí uma quantidade exponencial de 12.000% para tornar novos milionários. Nem falei ainda sobre a quantidade de dinheiro que está para entrar no mercado cripto. Estamos falando apenas de uma projeção em quantidade de novos milionários. Aguarda aí um pouquinho que as próximas informações, se você está gostando do vídeo, já deixou o like, está gostando do que eu estou passando para você, vai gostar mais ainda agora. A entrada de fundos e de capitais, ou de fundos de capitais, principalmente de empresas como essa aqui agora da BlackRock e outras dezenas que já têm solicitação dos Estados Unidos, principalmente, que é o maior mercado hoje do mundo em questão econômica, né? Estamos falando aí de 10 trilhões. 10 trilhões de dólares dos fundos que já estão comprometidos para serem aportados em criptoativos, para gerarem uma liquidez para que esses ETFs sejam seguros o suficiente para as empresas e para os investidores comprarem eles através das bolsas. Se você ainda não conseguiu entender ou acreditar nesses dados, hoje o mercado tem um total de 1,6 trilhões. O mercado cripto, como um todo, corresponde a 1,6 trilhões de dólares. Só os fundos de investimento têm planejado 10 trilhões de dólares para investir. Hoje o mercado tem um total de 1,6, é um crescimento de 562% do mercado cripto como um todo. 562% de crescimento, mais de 5 vezes o mercado vai crescer. Isso até 2025. Seja até o final de 2025, seja até o começo. Tudo vai depender como vai acontecer o halving ano que vem. Tudo vai depender principalmente da questão dos juros dos Estados Unidos e toda a questão da geopolítica em relação à guerra. Isso pode se estender até 2026? Acho viável, não acho tão viável, mas acho possível que se estenda até 2026. Que a gente prolongue um ano além. Porém, esse dinheiro vai entrar no mercado cripto e desses 10 trilhões, não vai ser muito impossível assim que 1 trilhão seja distribuído para 1 milhão de pessoas que vão aportar em ativos certos, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja Link, seja Matic, seja lá o que for. De 10 trilhões, eu não acho impossível que 1 trilhão seja dissolvido diante de todo o mercado cripto que vai estar investindo em vários ativos e assim tornando pessoas milionárias.
Não é tão difícil de entender essa conta, pois não? Vão sobrar 9 trilhões, e esses 9 trilhões, isso dos 10 investidos, possíveis 10 investidos. Esses 9 trilhões eu nem estou colocando na conta, eu estou levando apenas 10% do que está planejado para ser investido no mercado cripto como um todo. Seja em criptomoedas, seja em NFT, seja em mercado DeFi. Guarda essa informação aí. 1 milhão de pessoas milionárias até 2025 no mercado cripto como um todo. O que me leva a crer que isso é possível? Principalmente esses dados aqui, ó. Inovação da tecnologia. O setor de criptomoedas está em constante inovação. Novas tecnologias como a DeFi, NFT, Metaverso estão se tornando cada vez mais desenvolvidas e a todo momento, né? A coisa, cada vez que passa, cada semana que passa, temos novas atualizações. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dou aula sobre criptomoedas e criptoativos da seguinte maneira: a comparação é a seguinte. O tempo que levava para a tecnologia que utilizava a construção de trens antigamente, no século XX, para se atualizar um modelo de trem, o tempo que se levava não tem uma comparação clara, não consigo fazer uma definição clara que consiga ser mensurável conforme a nossa evolução da tecnologia digital, principalmente na blockchain. A diferença de tempo, em uma semana, podemos criar uma atualização para uma blockchain, que se fosse fazer uma atualização para um vagão de trem lá no século XX, levaria 6 anos, 8 anos, 10 anos, quem sabe, para poder atualizar todo um modelo para que seja viável a utilização daquele trem. Só que na blockchain, para atualizar uma rede, para que ela seja funcionalmente vantajosa para os seus usuários, uma semana, um mês, 6 meses, vamos colocar um ano, que seja muito longo, um projeto de um ano, para desenvolver todo um sistema, para equalizar toda uma gestão de sistema, para que ele efetue um propósito e traga um benefício para os seus usuários. Então, o tempo que essa tecnologia está se atualizando, um ano de evolução na tecnologia de uma blockchain, de uma criptomoeda, de uma rede NFT, de uma rede de metaverso, é um salto tão longo que, se fosse usar essa comparação com o trem que eu citei, seria algo pela ordem de grandeza de 10, 15 vezes mais, e cada ano que passa se torna mais rápido. E eu nem estou citando sobre a inteligência artificial. Eu nem estou falando que a inteligência artificial vai agilizar esse processo numa quantidade de tempo, assim, de uma forma tão grande, vai agilizar o tempo de uma maneira tão grande, que essas novas tecnologias que já existem, somadas às novas tecnologias que vão ser criadas nos próximos 12 meses, vão trazer um crescimento para o mercado criptográfico. Não estou dizendo de Bitcoin, não estou falando de Ethereum, não estou falando de NFT, não estou falando apenas de metaverso. Eu estou falando do mercado criptográfico como um todo. Todos os projetos que estão envolvidos com criptografia, é disso que eu estou falando. E esse crescimento, como eu bem citei, essa inovação tecnológica, ela está vindo cada vez mais rápido. E isso é um dos fundamentos que estrutura a ideia que até 2025 todos esses projetos consigam adquirir valor o suficiente para tornar as pessoas que estão neste momento, agora, em 2023, investindo nesses projetos. Essa é a grande virada de chave. É você passar a entender, a estudar as coisas neste momento, para que em 2025, para que em 2026, se muito tardar em 2027, você consiga se tornar um destes 1 milhão de pessoas que vão ter aí a tranquilidade financeira para não depender mais de boa parte das coisas que hoje você depende. Para ter a sua liberdade econômica por meio das criptomoedas. Ter a sua liberdade econômica por meio das criptomoedas. Então, voltando aqui na nossa descrição. Essas tecnologias têm o potencial de tornar as criptomoedas mais atraentes para os investidores, consequentemente aumentar o número de pessoas ricas que possuem esses ativos. É o que eu acabei de citar. Essa tecnologia de criptoativos, consequentemente, com as suas atualizações e com as suas inovações, vai tornar cada vez mais pessoas ricas, assim como tornou nos últimos anos. Assim como já veio desenvolvendo. Levar em consideração que em 2009 nós não tínhamos essas 88.200 pessoas milionárias no mundo, e elas passaram a se tornar milionárias em pouco mais do que 14 anos. Em 14 anos criamos 88.200 pessoas milionárias no mundo através de uma tecnologia que até então não existia. E é tão difícil para você entender que até 2025 há a possibilidade desse crescimento ser exponencial diante do que nós estamos vendo.
Vai aqui embaixo nos comentários se você não acredita e diz lá a sua opinião. Fala, não tem sentido, cara, tá falando besteira. Ou se você entende sobre isso, se você concorda no que eu tô falando, vai nos comentários também e deixa a tua opinião sobre isso. Eu concordo, faz sentido esse crescimento dos criptoativos nos próximos anos, mesmo que não seja 2025, mesmo que seja 2026, 2027, deixa lá a tua opinião, até mesmo qual ano você acredita que esses 1 milhão de usuários vão ter aí seu 1 milhão de dólares na tua conta. O número de pessoas ricas com criptoativos pode variar significativamente. Isso é um dado importante. Por quê? Porque depende das condições econômicas e políticas do mundo, da geopolítica como um todo. A inflação nos Estados Unidos ainda assim é muito preocupante. A questão da geopolítica voltada à guerra, principalmente da Rússia com a Ucrânia, também traz uma instabilidade no mundo. Quando esses temas ainda forem tabus diante da sociedade, isso vai dificultar, mas não vai impedir o crescimento que já está acontecendo, mesmo diante dessas situações que também estão acontecendo neste momento. Mesmo diante da guerra, mesmo diante da inflação, as pessoas ainda estão dispostas a buscar soluções nessas tecnologias disruptivas da criptografia. Esse mundo não parou, não paramos a tecnologia, pelo contrário, estamos desenvolvendo ela cada vez mais e mais acelerado. Então, a tecnologia, eu costumo dizer que a criptografia, ela é inevitável. Você pode até não aceitar, você pode até não querer utilizar, mas que ela vai acontecer com você ou sem você. Ela vai vir a ser utilizada por você ou não. Então, ou você realiza um estudo neste momento e começa a mudar um pouco o seu mindset e começa a ver que a tecnologia que está vindo é uma tecnologia disruptiva para o que nós conhecemos como um mundo moderno, ou você vai ficar desatualizado. Assim como o seu smartphone que você tem que trocar a cada 1 ou 2 anos, porque ele já não funciona da mesma forma. Você vai ser basicamente o mesmo comparativo com o seu smartphone que está desatualizado, lento, para trás, já não tem tanto valor econômico. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, esse é o mundo da tecnologia, esse é o mundo que foi criado nos últimos anos, e é o mundo que os jovens cada vez mais estão desenvolvendo. Esse mundo não foi criado por pessoas de 50 anos, 60 anos. Eles trouxeram essa tecnologia, a criptografia já é uma coisa antiga, já vem desde a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, para quem não conhece a história da criptografia, ela surgiu a partir do momento que foi quebrado o código daquela máquina alemã responsável por codificar as mensagens de ataques, principalmente aos navios americanos, né? A máquina chamava Enigma. Aí começamos a utilizar a criptografia desde lá da Segunda Guerra, e hoje temos o resultado disso de uma maneira digital, onde nós criamos um valor monetário, algo com valor monetário, que é o Bitcoin, é um ativo digital, um dinheiro digital, que basicamente usa a criptografia da mesma forma. Não para você que acha que criptografia é uma modinha, criptografia é algo que vai passar. Meu amigo, criptografia está vindo desde a Segunda Guerra Mundial. Se você não entendeu isso ainda, se você não aceitou isso ainda, não tem problema, ele vai continuar acontecendo independente de você. Vamos aqui para o próximo tema, para fechar aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Dados de 2023, são dados importantes e interessantes aqui, ó. Estatísticas globais de riqueza com criptografia. Milionários, temos aí 40.500 pessoas milionárias com Bitcoin, como eu falei lá no começo do vídeo. Sendo que dessas 40.500 pessoas só com Bitcoins, somamos mais algumas pessoas aí e adicionamos a um total de 88.200 pessoas no mercado cripto como um todo. São 88 mil pessoas milionárias com criptografia, sendo que dessas 88.200, 40.500 são milionárias apenas com Bitcoin. Seguindo, centimilionários. O que são centimilionários? Pessoas que possuem mais do que 100 milhões de dólares em criptoativos, sendo que destes 182 milionários com a capacidade além de 100 milhões de dólares em criptoativos, 78 pessoas possuem estes números superiores a 100 milhões de dólares apenas em Bitcoin. Lembrando, são dados já de 2023, levando em consideração o que vai acontecer no próximo ano. Prepare que a coisa vai ser interessante. Bilionários, Ricardo, como é que é isso aí? Quantos são? Temos aí aquele número de 6 bilionários que partiu de 2021 para 2022. Em 2022 aí já temos a sacada dos 22 bilionários. Em 2023 não temos esse número atualizado, deixa fechar o ano. Quando fechar o ano e partir para 2024, nós vamos ter outros dados para ver qual foi o crescimento ou se encolheu nesse número. Não só cresce, ele pode encolher também. Total de usuários em criptografia. Lembrando, criptografia como um todo, em milhões. Estamos falando aí de 425 milhões de pessoas utilizando criptografia em criptomoeda, em criptoativos. 425 milhões de pessoas já utilizam criptografia. Sendo destes, 210 milhões utilizam Bitcoin. São muitas notícias. São muitos dados, são muitas horas de estudo, é muita dedicação. E para concluir aqui esse vídeo, eu quero falar só uma coisa.
O mercado cripto hoje tem 1,2 e atualizando deu para 1,6, tá? 1,6 trilhões de dólares investidos, como eu já falei. Deste 1,6 trilhões de dólares investidos, estamos citando aí que há uma possibilidade de entrar mais 10 trilhões. É aquela conta de 500% a mais. Só que, dentro dessa realidade, por mais que não entre os 10 trilhões, por mais que entre apenas 1,6, que o mercado dobre, 1,6 trilhões a mais de dólares no mercado cripto como um todo, nós já vamos ter uma boa margem financeira para poder alavancar esse número que nós temos aí em usuários milionários de 88 mil pessoas para uma casa de 150, 200 mil pessoas milionárias. Vamos dobrar, vamos quase triplicar a quantidade de pessoas milionárias no mundo. O que vai diferenciar quem vai se tornar milionário em 2025 e quem não vai? É o simples fato de você que está aí assistindo esse vídeo, eu não sei com quantos minutos está, se está com 20, com 30, e você está até agora acompanhando esse vídeo, entendendo esses dados e pensando, tá, tudo bem, você falou um monte de coisa, vai surgir vários milionários no mundo, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o seguinte, buscar informação, estudar. Como é que você vai estudar? Você pode ir no YouTube, procurar outras coisas relacionadas a criptomoedas, você pode buscar projetos que têm fundamento, ir lá nas páginas dos projetos, estudar qual é o princípio, o que ele vai resolver aí no mundo, qual vai ser a benefício que ele vai trazer para os seus usuários. Você pode ir nos meus vídeos acompanhar quais são as criptomoedas que eu estou postando, que são um bom projeto. Você pode seguir, comprar um livro sobre criptografia, sobre criptomoedas. Você pode começar a estudar. Eu não quero dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu quero que você crie o desejo de começar a estudar, assim como eu criei esse desejo de começar a estudar. Porque independente do que eu esteja passando para você aqui agora no vídeo, independente do que eu esteja relatando para você através de dados fundamentados, você pode escutar o máximo de informações sobre isso, mas se você não agir, se você não tomar a liderança da ação na tua vida, você simplesmente vai ver esse mercado acontecer nos seus olhos e no momento que você pensar em fazer algo, já vai ser tão inacessível isso, já vai ser tão caro para você entrar nesse, digamos assim, nesse mercado, que existe uma grande chance, como quem tentou comprar Bitcoin quando estava 68 mil, pensando que o Bitcoin ia a 100, e o Bitcoin desvalorizou de 68 mil, veio até a casa dos 15 mil. Então não espere sair na televisão, no jornal, não espere passar um avião na porta da tua casa, compre criptomoeda, não espere sair no jornal da noite. Olha, se você não comprar criptomoeda agora, você não vai mudar de vida. Não espere você abrir o seu jornal físico, está escrito lá, ó, oportunidade do século, compre criptomoeda e saia do marasmo da tua vida. Não espera nada disso. Porque quem espera, nada alcança. Agora, quem vai atrás com consciência, com calma, sabedoria, quem vai atrás com determinação, consegue alcançar seus objetivos. Porque um objetivo como $1 milhão em criptomoedas não se trata apenas de você pegar o dinheiro que você tem e comprar tudo em Bitcoin. Não. É um investimento com bastante coerência. Você tem que ter um estudo, você tem que fundamentar, você tem que porcionar ali, diversificar e porcionar qual criptoativo você vai investir, quais são as projeções de algo. Tudo isso está aqui no canal, tem vídeo mostrando sobre projeções. Vá atrás desse conhecimento. Se você realmente está interessado em mudar de vida com criptoativos, nada vai ser fácil, porque não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você tem que ir atrás, você tem que correr atrás. E se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez, se você não for inscrito, se inscreve, deixa teu comentário, deixa o like, deixa tua opinião, diz aí se você gostou do conteúdo, se fez sentido, se não fez, dá uma descrição sobre a minha forma de passar. Eu estou sempre querendo atualizar para trazer um conteúdo de melhor qualidade e me ajuda com essa meta de 100 inscritos aí. Compartilha no teu grupo do WhatsApp. Compartilha no teu grupo do Facebook, manda para as pessoas que você acredita que tem cabeça, não é para todo mundo, não manda para sua avó, para tua tia, não. Manda para pessoas que você acredita que podem absorver esse conteúdo e assimilar. Que esse conteúdo pode não só ajudar a pessoa, mas também pode trazer para ela uma nova visão sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos anos. Então, mais uma vez, eu sou grato, me apresento uma vez mais, eu sou Ricardo da BC Grafista e espero vocês no próximo vídeo. O futuro é cripto, com você ou não. ABC Grafista.